Pessoal, vamos fechar os olhos, vamos respirar profundamente, vamos pedir a presença dos nossos amigos espirituais para iluminar essa aula, iluminar assim, nosso entendimento sobre essas bacias, sobre a lama astral, que os nossos espíritos amigos estejam junto das nossas irmãs, da Araci, da Eli, que elas possam nos passar tudo que elas sabem para que nós possamos nos fazer entender. Que o amor do Cristo esteja junto de cada um de nós, que a sua paz nos ilumine, assim seja. Que assim seja. Então, eu pedi para Eli mudar alguns slides, porque ele colocou o fundo estava equivocado. Tá? Então, na hora que eu comecei a dar a aula, eu vi que estava errada. E ela retificou, e por isso eu estou aqui novamente, retificando a lama astral e recolocando na visão correta do entendimento. Tá? Porque ela colocou a lama astral como uma região umbralina, e ela não é uma região umbralina. Então, continuemos ali, o nosso estudo. Então, o que nós vamos acrescentar na nossa bacia, no nosso trabalho? O que é que contém uma lama astral? Contém propriedades terapêuticas e absorventes. Então, aí nós temos uma lama. Nessa lama, nesse remédio, nesse emplasto de lama, a propriedade dela é terapêutica. Então, veja bem, o que essa lama vai fazer? Absorver os fluidos densos, aquele magnetismo, ela vai puxar essa densidade, porque você pode ver que ela também é densa, e nessa densidade, ela vai puxar todo aquele fluido grosso, pesado, de magias, de feitiçarias, de vodu, de pontos feitos, da onde quer que ficou, da onde esteja, tudo isso. Então, nós vamos usar ela para desintoxicação. Ela vai absorver, ela vai tirar e, ao mesmo tempo, ela fará a terapia do nosso trabalho. Ela tem uma capacidade de absorção muito grande, que é isso que nós devemos ter na nossa mente. E aí ele coloca, Pai João coloca, os espíritos que atravessam os portais da morte física. Então, aqueles que morrem, um peso específico no corpo espiritual. Mas isso, os vivos estão aqui com esse mesmo peso específico. Ali ele falou dos mortos, mas vamos falar dos vivos também. Condições anômalas. Característica de algo irregular ou fora do comum, fora da ordem estabelecida, anormal, estranho, irregular, de matizes variados. Então, esses espíritos que morrem, com essa densidade, algo diferenciado, densos, pesados, o fato que não lhe permite entrar em sintonia com as comunidades elevadas. Quer dizer, o anjo guardião, a equipe de trabalho, os benfeitores espirituais nossos, ou quem quer que seja, não consegue auxiliá-lo, porque eles estão nessa densidade. Então, muitos parentes nossos, amigos desencarnados, que morreram em situações muito difíceis, eles não conseguem serem socorridos. Mas, ao retornar na Terra, virão com sequelas muito grandes, se não forem socorridos. Então, nós temos hoje a alternativa de socorro, a alternativa de amparo para socorrer. De maneira natural, situam-se em dimensões onde passam a expurgar a fuligem e a matéria mórbida. Então, veja bem, eles são densos, escuros, que a gente vê em filme, figurinha, aqueles espíritos, né, que nem lama, se desmanchando, mas eles ali estão por uma razão, e nós podemos acelerar de maneira grandiosa esse trabalho, da mesma forma que aceleramos
a retirada da inveja, do ciúme, da maldade, da impostura, das drogas, das prostituições, do desequilíbrio mental, da loucura, nós vamos poder ajudar de maneira rápida e eficaz o atendimento desses espíritos, que se apresentam com doenças patológicas. Quer dizer, se morrerem, vão nascer com sérias consequências, vão nascer com doenças graves, vão nascer com sérias situações difíceis. Então, nós, espíritos familiares, na nossa pesquisa, no nosso conhecimento, nós devemos estar atentos no meio de auxiliar rápido, eficiente e eficaz toda essa nossa família que desencarna nessa situação muito dolorosa. E isso é muito comum. Nós acharmos que os espíritos ficarão após a morte no inferno. Não existe esse inferno. Existem condições fluídicas de mal-estar e de bem-estar. E, às vezes, esses espíritos são trazidos ou vêm até nós por uma necessidade real de serem assistidos. O que é uma matéria mórbida? Essa matéria é prejudicial à saúde. Então, veja bem, se um espírito nosso, familiar, inimigo, ele vem de uma região umbralina para a nossa casa, vem até nós, ou reencarna conosco, ele traz essa situação prejudicial à sua própria saúde, como a nossa, física e espiritual. Então, nós, médios, temos que ter a saída correta para socorrer a saúde, o corpo físico e o corpo espiritual. Então, o médium tem que entender isso. Quando nós não conseguimos o efeito desejado na água, no fogo, nós vamos para a terra. Nós vamos ter que usar como elemento para recuperar a saúde física e espiritual, que provoca doença. Então, nós já ouvimos muitas vezes, e o médium tem muito medo, somente os espíritas, né? Quando fala assim, é um ponto de morte. A pessoa tem um ponto de morte e ela vai morrer. O que é um ponto de morte? Um ponto de morte é a hora que é trazido esses espíritos das regiões umbralinas e se coloca ao redor do médium. É isso que é um ponto de morte. Vai lá, evoca até o nosso parente, amigo, familiar, inimigo, sai de uma região umbralina e se aproxima-se de nós, médium. E aí ele vem com essa situação mórbida e que nós ficamos doentes. Nós vamos ficando cheios de doença, cheios de invalidez, vamos sofrendo todo tipo de maldade ou de erro daquele espírito. Mas como ele é muito denso, tem-se dificuldade de assistir. Então, nós estamos colocando aqui a saída, a emergência, a terapia correta para ajudar o socorro desses espíritos. E aí eles vêm com a repulsa, uma angústia, é algo que intensifica algo específico. Essa situação de angústia, de repulsa do espírito, de ódios, de raiva, ele não consegue se libertar sozinha. E se aproximando de nós, médium, nós caímos nessa faixa vibratória e ficaremos doentes, ficaremos infelizes, ficaremos com uma série de situações ruins e negativas. Por esta razão, o médium tem que estar atento como se libertar das suas doenças, que às vezes já estão ali por um longo tempo. Então, isso é muito importante, o conhecimento. Então, nos libertar dos sentimentos mórbidos, que tudo isso que nos segura e nos retém, que se aderiu
Esse sentimento, essa coisa suja, pesada, densa, adere ao perispírito. O perispírito também fica escuro, denso, pesado. Então, nós precisamos puxar. Como nós já ouvimos, que às vezes no bacalhau as pessoas põem mais sal para tirar o sal. Então, neste caso, nós estamos usando uma lama para que ela puxe, use a força de atração para retirar aquilo como um ferro usa a densidade para ser retirada, solvida, desmagnetizada. A lama astral é de cor semelhante à Terra. Ela pode aparecer de várias cores para os médiums, verde, pode vir preta, pode vir a vermelha, a amarela, porque são as cores da Terra, a cor do ferro, a cor que necessária for para o trabalho ser realizado. Quando nós estivermos trabalhando com essa energia da Terra, ela vai absorver. Lembra? Ela é absorvente. Ela vai regenerar. Ela vai higienizar o perispírito grosseiro. Então, quando nós colocarmos ali os espíritos, nessa lama verde, vermelha, azul, branca, da cor que nós quisermos trabalhar, vai higienizar, vai limpar. Essa cor pode mudar, correspondente ao minério que nós estamos usando. Não é uma coisa fixa, porque nós estamos trabalhando com os minerais da Terra. Então, o médium tem que entender que vai haver uma mudança. Os espíritos ficam nessas regiões umbralinas, caídos naquela região, mas aquilo ali não é mudado. Por quê? Porque precisa de um médium, precisa de um encarnado. Só se realiza alguma coisa quando um médium encarnado se propõe ao trabalho. Enquanto não tiver um médium encarnado para fazer essa limpeza, para solver, desmagnetizar, retirar, nada vai acontecer. A lama astral compõe-se de substâncias absorventes, detentora de propriedades regenerativas. Então, ela vai regenerar, ela vai auxiliar, ela vai amparar. Peculiar ao plano astral e emocional. Então, ela vai adentrar até nas emoções. Se ela está grosseira, densa, ela vai retirar. Então, quando nós estamos nessa lama astral, tá, com todo esse mecanismo, também a nossa família vai se fazer uma limpeza psíquica interna dentro do perispírito, semelhante ao que se utiliza na radioterapia, a mesma que se utiliza para os cânceres, para as doenças raras, para destruir um tumor. Então, se nosso perispírito guarda um tumor de raiva, de ódio, de vingança, de desamor, e aquele tumor está escuro, denso, pesado, que nós não conseguimos solver, nós temos que pensar imediatamente na recuperação deste trabalho junto à lama astral, ou impedir que as suas células aumentem, ou que essas células, tá, que estão desenvolvendo, que estão todas as doenças, e que ela começa de uma forma progressiva. É necessário que ali tenhamos colocado. Muito de nós, que a nossa família desencarnou, com aquelas doenças rápidas, muito rápidas. Então, nós temos que entender que desenvolveu rapidamente aquela doença. Nós podemos ter como alternativa, se nos for dado como autorização, a destruição desse aumento rápido, a neutralização dessa doença, desta enfermidade, além do magnetismo primário da Terra,
que a Terra é o magneto, tudo ela puxa, tudo ela atrai. Então, esse é o que nós devemos entender, que ela vai atrair as doenças, as partículas, toda essa enfermidade em alta concentração e subprodutos criados pela mente, pelos espíritos, ou mantidos por elementais. Então, os elementais são o que trabalham. Elementais do ferro, do cálcio, do manganês, do potássio, e, enfim, de todo o elemento terra, estará trabalhando simultaneamente e aliviando e curando. Vai depender da sua cabeça, vai depender da sua vontade, vai depender do que você queira fazer e do que você vai aliviar e o que você vai destruir. É isso que o médium tem que entender. O que eu destruo, o que eu crio, o que eu desenvolvo e aonde eu quero chegar. Qual é o meu objetivo na realização deste trabalho? A lama astral contém radiações. Quer dizer, ela por si só, ela irradia. O que é uma irradiação? É a propagação de energia de um ponto ao outro. Então, ela irradia, envia essa energia advinda das explosões do vento solar. Nós sabemos que o Sol, eles moram no Sol e nos envia essas explosões de energia. E aqui nos fala que essas explosões de energia adentram a nossa atmosfera terrestre e vão até esse local para alta limpeza. Então, se nós pedirmos, se nós rogarmos, se nós suplicarmos essas energias solares, elas virão para nos auxiliar a autolimpeza psíquica de todos, nossa e dos espíritos que ali precisarem de ajuda. Você só vai saber se funciona se você fizer a pesquisa em você mesma. Então, é você que tem que destruir o tumor em você. É você que tem que destruir a doença, para você saber o ponto seu. Se você usou pouquinho energia, mais energia, qual foi a sua mistura? Porque cada médium é um médium, cada fé é fé, ou a fé ardente ou a fé pequena. Depende da nossa fé. E essas energias solares são descarregadas no interior da Terra. Então, nós recebemos toda essa energia solar que passa e vem até nós, e a Terra recebe essa quantidade de energia, de megas tons de energias que vem do Sol para abastecer a Terra, para curar a Terra, para destruir, para fazer uma série de coisas. Então, a energia do Sol, ela beneficia e ela destrói tudo aquilo que nós não precisamos. Toda essa miscelânea de materiais em composições e estado diverso. Cada médium fará a sua composição, cada médium vai fazer a sua bacia, a sua lama, de acordo com a cura que queira promover, aonde ele vai curar, o que ele vai curar e o que ele vai aliviar, e o que ele vai destruir e o que ele vai solver. Então, isso é uma lama astral. Da mesma forma que trabalhamos com fogo, com a água, com a terra e com o ar. É o mesmo processo, é o mesmo trabalho, é a mesma quantidade de energia diferenciada, mas é a mesma coisa. As propriedades da lama astral são condições absorventes. Lembra que ela vai absorver? Cicatrizante, quer dizer, vai cicatrizar aquelas feridas, aquele perispírito que está tudo machucado, dilacerado, doente, enfermo, caindo os pedaços. É isso que nós temos que entender. Você tem que ter saída, alternativa, você tem que ter soluções. Antisséptica. Então, veja bem, é importante, ela vai secar, ela vai tirar
todo aquele fluido ruim. Veja bem a importância deste trabalho, a grandiosidade deste trabalho, aonde nós vamos trabalhar com isso, podendo ser associadas a tratamento por suas propriedades adicionadas como desintoxicante. Quer dizer que se você, médico, quiser pôr a desintoxicação, você o fará. Se você quiser regenerar, você vai regenerar. É a sua mente, é o seu trabalho, é o seu desejo. Então, vai descongestionar. É relaxante. Se eu precisar fazer um trabalho para relaxar os nervos, relaxar todo o sistema, é isso daí. É você, médium, que cria toda essa energia necessária. Tonificante, hidratante. Então, todas as pessoas que trabalham com a lama, curam a lama, Jesus curava com a lama. Cuspia na terra, pegava o seu guspe, pegava na terra e botava nos olhos das pessoas e curava. Jesus era um curador com a terra. Quem já leu a história do Cristo sabe disso. Curou várias vezes com a lama da terra. Jesus era bom, ele cuspia, misturava bem e passava o remédio nas pessoas. Então, são isso. É o emplasto. É útil observar, embora seja altamente corrosiva, em condições normais. Porque em condições normais, ela corrói a sujeira. Você joga o lixo na terra, daí a pouquinho o lixo não existe mais. Você joga o entulho na terra, daí a pouquinho a terra já absorveu e já acabou. Então, ele corrói, ele dissolve partícula por partícula, átomo por átomo. E, alterando certas combinações, quer dizer, alterada pelo desejo, pela mente, pela vontade, ela se torna imensamente benéfica nos hospitais. Quer dizer, os hospitais espirituais, eles usam essa lama para beneficiar os espíritos que lá estão e postos de socorro do umbral. O que somos nós nas nossas bacias? Somos posto das nossas regiões umbralinas da terra. Recolhemos essa multidão de espíritos dolorosos, cancerosos, leprosos, aidéticos, doentes, falidos, suicidas. Por quê? Porque não somos um entreposto. Nós somos aqui o primeiro que faz essa limpeza, que prepara, que organiza os espíritos para serem posteriormente socorridos. Então, a lama astral é isso daí. É nada mais do que uma bacia, tá? Para vocês poderem entender, aonde essas lamas sulfurosas, né, que é colocada ali de acordo com a sua vontade para curar. É isso que você vai fazer. Então, a bacia mesma da consolação, regeneração, redenção, a lama astral. Poderíamos pôr outro nome, também posso pôr outro nome. Tirar a lama astral e colocar outro nome. Pode ser, por que não? É só colocar o nome que quiser, não tem problema nenhum. Vamos acrescentar juntamente a bacia da lama astral para os espíritos que necessitam desta ajuda. Teremos, nos nossos trabalhos de amparo, a família e a coletividade. Tá? Então, mas nós podemos tirar esse nome de lama astral. Posso pôr aqui um outro nome. Vou pensar nele, vocês também. Aonde nós podemos curar. O que é uma bacia? Que se torna muito difícil para as pessoas entenderem, mas eu preciso trabalhar de uma forma simples, que a pessoa me entenda e ela faça. É um local transitório. É um período transitório. Quando eu coloco os espíritos na bacia das almas, na regeneração e redenção, ele está num período transitório, onde o espírito estagia, onde ele está ali para fazer uma purificação, uma limpeza, porque eu não posso mandar para as colônias espirituais esses espíritos intoxicados e nem doentes, porque necessariamente precisa de um médium encarnado para fazer o serviço.
necessariamente precisa de um médium encarnado para fazer o serviço. Então, se é nós médios que devemos fazer, já iniciamos o nosso trabalho. Cada qual socorre, prepara, organiza, limpa. Se não tiver um médium encarnado para socorrer, nada será feito. Por esta razão, nós temos necessidade de o fazer. Nós somos um ponto de socorro. Nós somos um local de limpeza. É isso que é uma bacia. É isso que nós devemos entender. Com a finalidade de destruir todos os fluidos doentes de ódio, de raiva, de inveja e tudo que vocês sabem. Desmagnetizar os fluidos densos para depois ser enviado para as colônias espirituais. Nós somos um entreposto de alta limpeza, de alta higienização, de alta recuperação, para recuperar, auxiliar e amparar os espíritos. Encaminhar os espíritos para a consolação, regeneração e a lama astral. Nossos familiares, nossos amigos, inimigos, conhecidos, adversários, rivais, obsessores, religiosos e de doutrina. Todos aqueles que se perderam e que estão numa multidão, que levaram multidões de pessoas ao erro. Nós temos que ter alternativa. Então, aí nós estamos. Encaminhar os espíritos para as colônias espirituais. Nós não podemos enviar esses espíritos todos sujos, mal cheirosos, imundos, densos e pesados para as colônias espirituais. Nós temos que entender que nós temos que mandar para lá os espíritos limpinhos, arrumadinho, ajeitadinho, com roupa limpinha, tudo arrumadinho para ser atendido. Nós não podemos sujar a casa dos outros e nem jogar aquele monte de espírito, um monte de lixo na casa dos outros. Quem limpa é o médium. Quem arruma é o médium. Quem deixa ajeitadinho é o médium. Cabe a nós fazermos esse trabalho. E depois, evidentemente, que o homem é o autor da maior parte das suas aflições e que dela se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Então, vamos ser sábios, vamos ser prudentes e vamos trabalhar para tirar as nossas aflições, porque ainda não somos prudentes e sábios, porque estamos eternamente em aflições. E que a paz nos envolva, agora e sempre.